Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 15, diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse, o servo de Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Veja que essa palavra aqui, que faremos, é o que hoje nós ouvimos muitas pessoas falarem. O que eu vou fazer? Quantas não são as pessoas que elas acordam e elas perguntam para ela mesma: o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer para pagar minhas contas? O que eu vou fazer para arrumar clientes? Como que eu vou fazer? Ou o que eu irei realizar, fazer para sair dessa situação? Por que ela diz o quê que eu irei fazer? Porque diante dela, ela está vendo o quê? Problemas. Um exército de problemas. E o servo de Eliseu falou mesmo: que faremos? E olha o que Eliseu disse. E disse Eliseu: não temas, você que crê, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é isso que muitas pessoas não conseguem enxergar, que conosco está a poderosa mão de Deus. Então não importa o tamanho do Golias, ele vai cair. Não importa o tamanho da muralha, ela vai cair. Não importa o tamanho do mar, ele vai se abrir. E às vezes a pessoa esquece disso. Aí Elias fez uma oração, 17, e orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Mas espera aí. E ele viu. Vamos concluir, né? Abriu os olhos do moço, ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Mas espera aí. Ele pediu para que os olhos do servo fossem abertos. Mas não já estava aberto? Estava aberto fisicamente, mas não espiritualmente. Ele não conseguia enxergar o tamanho da grandeza de Deus. Às vezes a pessoa, ela enxerga o que está diante dos seus olhos, mas ela não tem a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? De fazer o pouco virar muito. Qual é a visão de Deus? De abrir os caminhos. Qual é a visão de Deus? De fazer o impossível acontecer. Então, quando os olhos daquele moço se abriram, ele viu que ao redor da cidade estava cheio de anjos, carros e cavalos de fogo. Concluindo a história. Versículo 18. E como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Concluindo, os inimigos vieram para emboscar Eliseu. Ele orou a Deus, e aqueles inimigos ficaram cegos, não conseguiam enxergar Eliseu, e eles saíram ilesos daquela cidade, livres. Deus deu o livramento. Esse é o poder do nosso Deus. E o que nós vamos pedir agora? O que Eliseu pediu para Deus fazer com o servo dele. Eliseu pediu para que os olhos dele fossem o quê? Abertos. E que ele visse, enxergasse o que ele não estava enxergando, o espiritual. Então, eu vou fazer uma oração agora, para que Deus abra os teus olhos espirituais. Vê se você entende. Aqueles carros e cavalos de fogo já estavam ali, mas ele não conseguia enxergar. E a pergunta é: quantas pessoas que de repente a solução do problema financeiro, estamos tratando hoje da vida financeira,
está diante dos olhos dela e ela não consegue ver. Ela não consegue ver aquela oportunidade. De repente ela passa todo dia na porta da conquista. De repente ela mora do lado da vitória dela. De repente ela anda com sucesso e ela não consegue enxergar. Os olhos dela não conseguem enxergar, porque entenda, hoje todas as pessoas que têm sucesso, elas tiveram ideia. Uma ideia, elas aproveitaram a oportunidade que surgiu diante delas. E elas abraçaram aquilo ali. Então, de repente, o que você quer está do teu lado. Na porta da tua casa. Na localidade onde tu mora, no teu trabalho. Quando eu falo isso, eu lembro de Davi, né? Que foi em busca dos inimigos que saquearam Ziclag, e Deus usou um homem que estava largado no meio do caminho. Eu sempre falo que era um mendigo, uma pessoa que foi abandonada pelos seus amigos, né? E largaram ele doente, ele ficou ali na sarjeta, que era da tropa dos inimigos que deram contra Ziclag, e a Bíblia diz que aquele homem largado, jogado, foi o homem que guiou que guiou Davi a quem? Ao exército inimigo, para recuperar tudo o que eles haviam levado. Então, às vezes, Deus vai usar alguém ou alguma coisa para lhe dar uma direção que você não está vendo diante dos teus olhos. E é isso que nós vamos pedir nesse exato momento. Que Deus abra os teus olhos espirituais para você ver a grandeza de Deus, as oportunidades, aquilo que você não tem conseguido enxergar.